Você sabe a diferença entre uma equação do primeiro e do segundo grau? Quem sabe coloca nos comentários, quero só ver, hein? E a diferença é bem simples. Para identificar nas equações aquela do primeiro e a do segundo grau, basta olhar para o maior expoente da incógnita. A incógnita é a letra da equação. Nesse caso, eu tenho a letra x, então é a incógnita x, que representa o valor desconhecido. Se você olhar para o expoente, aquele número que fica aqui em cima, você observa que não tem expoente. E quando não tem expoente, é porque esse expoente é 1. E veja que nós temos nessa equação só essa incógnita. E o expoente é 1. Então é a equação do primeiro grau. Agora olha para essa daqui. Você tem aqui o x, a incógnita, e você tem aqui. Você tem duas incógnitas. Como que eu vou identificar? Olhando para o maior expoente. Como eu acabei de dizer, aqui, como não tem ninguém, é porque é expoente 1. Mas eu não vou ficar olhando para ele, porque eu preciso pensar quem é o maior. O maior é o expoente 2. Logo, é uma equação do segundo grau. Agora, se aqui fosse um expoente 3, por exemplo, seria uma equação do terceiro grau. E aí por diante, se fosse expoente 4, do quarto grau. Mas agora o nosso foco é primeiro e segundo grau. Ah, Giz, isso é fácil identificar a equação. Mas como que resolve cada uma delas? Você sabe? Vamos lá, vamos resolver essa equação do primeiro grau. Você pode fazer um cálculo mental pensando assim, que valor que eu coloco no lugar do x, que eu multiplico por 3, subtraio 1, que dá menos 6. Vai cálculo mental ou não? Não, né? Ah, não sei, né? Vamos fazer pelo processo tradicional, que é como todo mundo está acostumado. Que a gente faz assim, separa o termo que tem a incógnita no primeiro membro, que é antes do sinal de igual, e quem não tem vem para o segundo membro e faz sempre a operação inversa naquele que troca de lado, no termo que troca de lado. Então aqui o 3x vai ficar no primeiro membro, porque ele tem a incógnita. O menos 6 já está no segundo membro. Quem é que vai migrar? É o menos 1. O menos 1 sai daqui do primeiro membro e vem para o segundo membro. Só que no momento que eu fiz essa migração, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a operação inversa. Era menos 1, vai ficar mais 1. E agora nós temos que 3x é igual. Pensa aqui comigo. Se eu devo 6 e eu tenho 1, o que acontece? Você sabe? Você fica devendo 5. Ó. Muito bem. E agora, como eu termino? Mais uma vez, o que eu estou fazendo numa equação? Qual que é o objetivo de resolver uma equação? É descobrir o valor da incógnita, do x. Então, eu preciso isolar o x. Então, vai ficar x igual. Ele fica sozinho no primeiro membro. E você vai observar que esse 3 estava multiplicando o x. Logo, quando eu passar para o segundo membro, ele vai fazer a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar menos 5, que já estava aqui, dividido por 3. Logo, o valor de x é menos 5 terços. E pode dar fração? Claro, é um valor, não é a fração, é um número racional. Ela representa um valor. O que significa esse valor do x? Significa que se você pegar o menos 5 terços e colocar no lugar desse x, vai ser validada a equação. Quer ver? Ó? 3 vezes menos 5 terços, que é o valor que eu encontrei para x, menos 1, isso tem que resultar em menos 6. É uma prova real, vamos dizer assim. Mas não precisa fazer nas equações, só estou mostrando para você. Aqui, veja que como nós temos uma multiplicação, aqui seria 1 embaixo do 3, e eu posso simplificar o 3 daqui com o 3 daqui, por conta que é uma multiplicação. Então, ficou apenas o menos 5. Menos 5 e o 1. Mas o 1 aqui a gente nem coloca, né? Porque menos 5 dividido por 1 é o próprio menos 5. Agora aqui, ó, menos 1 é igual a menos 6. Menos 5 menos 1 dá quanto? Dá menos 6. E menos 6 é igual a menos 6, ó. Veja que os valores em ambos os lados aqui da igualdade são iguais. Logo, foi verdadeiro. Então, quer dizer que está validada essa minha resposta. Então, isso, gente, não precisa fazer, tá? É uma prova real. Estou mostrando para você o que significa o valor do x que a gente encontra numa equação. E agora, numa equação do segundo grau, como é que eu vou resolver? Separo letra de um lado e número do outro? Não. Numa equação do segundo grau, existem vários métodos de resolução. Talvez o que você já conhece, já até tenha resolvido, foi pela fórmula resolutiva de Bhaskara. Ou podemos também fazer uma outra que é comum, soma e produto.
Ah, Giz, mas quando que eu vou saber qual que é mais fácil de fazer? Eu, Giz, faço assim. Se eu olho aqui para a equação, o valor que está aqui, que seria o nosso coeficiente A, que eu já vou falar sobre ele, vai ser 1. Nós sempre fazemos, sempre não, tá, gente? É melhor, mais fácil, sei lá, mais rápido, fazer pelo método soma e produto. Daí fica a seu critério. E eu tenho as aulas separadas. Como faz soma e produto, com vários outros exemplos, e como faz equação pela fórmula resolutiva de Bhaskara também. Então vamos lá. Quando você observa uma equação do segundo grau, é importante que você saiba retirar quem são os coeficientes A, B e C. Ah, caiu de paraquedas nessa aula, né? Não sabe o que eu tô falando desse A, B e C. Então eu deixo a indicação para você da aula que eu explico sobre a estrutura da equação, todos os procedimentos que a gente faz antes da resolução. Lembrando que aqui a gente está fazendo só um comparativo das duas, tudo bem? Então, o coeficiente A é aquele valor que fica do lado do x ao quadrado, que nesse caso é 1. Depois, o coeficiente B é aquele cara que fica do lado do x. Quem está do lado do x não tem ninguém também? É 1. Só que veja, é negativo, então é 1 negativo. E o coeficiente C é o valor que fica sozinho, é o termo independente aqui, que é o menos 6. Então, eu fiz a retirada das informações dos coeficientes. Agora eu já vou aplicar soma e produto. E como que fica a fórmula de soma e produto? Ó, a soma vai ser dois números que, quando somados, resultam no valor oposto de B, que seria menos B sobre a fórmula da soma, tá bom? Mas como A é 1, todo número que eu divido por 1 é o próprio número, então nem preciso colocar aqui, tá bom? Agora, o produto, que seria o que é o produto? O produto é a multiplicação entre os mesmos dois números, tá? Quem eu coloco aqui, eu coloco aqui. E essa multiplicação tem que ser o valor do coeficiente C. A fórmula é C sobre A. Mais uma vez, como A é 1, não vou colocar esse A, tá bom? Só vai ficar o valor do coeficiente C. E agora, como que eu vou fazer? Vamos começar pelo produto, né? Porque as possibilidades de multiplicação são menores. E eu já vou aproveitar e trocar aqui, ó. O valor do coeficiente C é menos 6 e do coeficiente B é menos 1. Então, veja que eu vou ficar com menos 1. E menos 1 vai dar mais 1. Você lembra que eu falei que é o valor oposto de B? Se o B é menos 1, aqui fica mais 1. Já vamos colocar direto mais 1. Mais 1. Muito bem. Agora nós vamos para o produto, a multiplicação. Vai. Dois números que multiplicados deem menos 6. Ou só 6. Pensa no 6. Vai, produção. Dois números que multiplicados dê 6. Pode ser, por exemplo, 1 e 6. 1 vezes 6 dá 6. Só que um deles tem que ser negativo para tornar negativo aqui, né? Pode ser o quê? Menos 1? Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Ok. Só que agora eu vou colocar os mesmos números aqui, ó. Menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6 não dá 1. Então, não pode ser esse valor. Então, o que eu vou fazer agora? Não posso colocar esses valores. Vou ter que trocar. Qual outra possibilidade? Aqui nós temos agora 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Só que um deles tem que ser negativo. Se eu colocar aqui, ó, 3 vezes o menos 2, dá menos 6. Muito bem. E se eu fizer 3 mais o menos 2, que seria 3 menos 2, dá 1. Então, eu acabei de encontrar os dois valores de x, porque numa equação do segundo grau, você encontra dois resultados, o máximo d, tá bom? Você encontra dois resultados para o x. Na equação do primeiro grau, um resultado para o x. Então, aqui eu vou encontrar um x1, eu vou chamar de x1, x', aí depende do jeito que você quer falar. Sendo, vou pôr na ordem, menos 2 e um x2 sendo 3. E esses são os dois valores de x que satisfazem a nossa equação. E mais uma vez, você quer tirar a prova real como nós fizemos para validar? Que não precisa, mas para você observar. Pego aqui o valor positivo, ó. X ao quadrado seria 3 ao quadrado, ó. 3 ao quadrado. Menos o valor do x, menos 3. Menos 6, isso tem que resultar em 0. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 3, menos 6. Tem que dar 0. 9 menos 3, 6. Menos 6, 0. Aí, os dois lados da igualdade são iguais, logo é verdadeira. Aí, se eu testar com o menos 2, faz aí que você vai ver que vai ser validado também. Então, eu gosto só de mostrar a utilidade.
Então, ó, você não gostou de fazer por soma e produto, achou complicado, prefere fórmula resolutiva de Bhaskara? Perfeito, pode fazer também. Inclusive, eu vou deixar o link da aula que eu tenho sobre a fórmula resolutiva de Bhaskara aqui para você, ou também você encontra na descrição. E aí você pode ir praticando com mais exemplos. Então marca bem, equação do primeiro grau e equação do segundo grau. E se você gostou da aula, se você entendeu tudo, dá aquele like para a aula e aproveita para se inscrever no canal, que aí você não perde nenhuma aula e sempre arrasa na matemática. E eu te vejo na próxima aula. Tchau!